com relação àqueles médicos que tiveram que decidir quem viveria, quem morreria. Tiveram que deliberar, né, sobre a vida do outro, não olhando do lado do paciente ou daquele que desencarnou, porque nós sabemos a trajetória de cada um, né? Cada um está cumprindo aí o seu legado, mas a decisão, né, daquela equipe médica, sabemos que foram embasados em estudos, né, olharam cada paciente para perceber qual realmente teria condições de sobreviver. Não foi feito nada aleatório. Mas, assim, eu fiquei pensando naquilo, pesa sobre eles uma responsabilidade muito grande, né? E do lado espiritual, né? Como que fica isso? Existe uma questão sobre o livre-arbítrio, que está no Livro dos Espíritos, que fala, né? Que se uma mãe e um bebê, né, na gestação, corre perigo, né? Eles salvam a mãe. E isso não implica em peso de consciência ou até de responsabilidade por parte dos médicos, né? Mas há essa liberdade, esse livre-arbítrio de decidir sobre essa vida. Foi aí que eu comecei a ficar meio instigada, sabe? Se a gente fosse pensar em soldados na batalha, muitos matavam por convicção e outros porque eram obrigados. Então, o peso de responsabilidade de cada um era diferente. E eu acho até que houve até livramentos para alguns, né? O que poderia doer era a própria consciência, que é justamente isso que condena. É por aí. Gostaria muito de uma live a respeito, focado nessa situação atual, sabe? Do ser humano enquanto responsável pela vida do outro. Ela já deu parte da resposta. Na obra As Leis Morais, de Rodolfo Caligares, existe um capítulo chamado As Guerras. E nesse capítulo chamado As Guerras, ele diz o seguinte: qual é a responsabilidade do soldado no campo de batalhas? Depende do que ele sente quando realiza o que faz. Porque existe aqueles que, para a sua sobrevivência, o seu instinto de sobrevivência, para que eles consigam permanecer vivos no campo de batalha, ele atira. E há os que fazem com sentimento de perversidade, com prazer. E aí ele diz: a responsabilidade recai de acordo com o que você sente naquilo que você faz. E ainda diz mais, que muitas vezes os generais que não foram ao campo de batalha são mais responsáveis do que os soldados que puxaram o gatilho. Então, essa é uma leitura que a gente tem da doutrina espírita sobre esse fenômeno. Vou puxar um segundo ponto para a gente fazer a costura. O atual estado da medicina diz que o útero de uma mulher não suporta 4 cesáreas. Ela só suporta 3, porque a forma como é feita a cesárea, o útero ele é rasgado para tirar a criança. E depois de 3 cesáreas, o útero já está tão machucado que uma 4ª cesárea é muito temerário, que o útero pode não suportar e, portanto, romper antes do parto. Por essa razão, quando a mulher enfrenta a sua 3ª cesárea, o médico, então, faz a laqueadura das trompas, porque é perigoso para ela uma 4ª gestação. E aí você perguntaria, e a 4ª criança que tiver que vir? Como é que fica? Então, são coisas semelhantes. Por quê? O estado da arte da medicina não permite nada além disso. Então, qual é a responsabilidade que eu tenho? É o estado da arte que a medicina me dá. São 4 para vir, mas só deu 3, porque por algum motivo não houve parto normal e aí deu cesárea, então a programação tem que ser refeita. No caso específico que ela pergunta sobre a decisão das UTIs com relação aos pacientes em que os médicos têm que decidir, é muito importante que se saiba se essa decisão ocorreu em função do fato de que havia que
tomar a decisão entre duas vidas. Entre duas vidas. Porque se for assim, dizer, olha, esse aqui não tem condição, aqui a gente vai estar cuidando dele e vai só ocupar o leito, tira esse cara daí. Se eu faço isso, é eutanásia. Porque eu estou retirando alguém que, em princípio, eu nem preciso daquele leito. Eu estou tirando porque eu estou vendo que não vai dar certo, eu estou vendo que ele está piorando, e, portanto, é melhor que a gente corte o fio da vida. Fazer isso é uma prática de eutanásia. Por quê? Porque não havia necessidade para se fazer isso, e aqueles momentos finais que a pessoa está vivendo podem ser muito úteis, porque a pessoa pode estar em coma, mas o espírito não está em coma, e as reflexões que a gente faz quando passa por um fenômeno desse tipo são muito importantes para uma retomada da vida. Há muitas pessoas que, depois de uma experiência de quase morte, quando retornam profundamente modificados, e isso pode ser muito útil na transformação das pessoas. Então, essa pergunta, ela esconde dentro dela uma situação também. Qual foi o móvel da ação? Eu fiz isso porque não tinha realmente opção para tomar, eu não tinha mesmo jeito, porque eu tinha 2 pacientes na UTI, eu só tinha um leito, e não havia forma de eu dizer, não, coloca esse respirador para lá, vamos improvisar aqui, mesmo que não seja o ideal, mas a gente tenta salvar as 2 vidas. Se absolutamente não havia recursos, o que poderia ser feito? Se não há recursos, se, por exemplo, o médico não tem anestesista, não tem bisturi, e ele não pode operar, ele não tem recursos. Então, é preciso que a gente considere os recursos que se tem à disposição. Então, se existe o leito, e eu digo, esse cara está piorando cada vez mais, esse não volta mais, porque 4 que entraram aqui na mesma situação não voltaram. Então, nós estamos só perdendo tempo com ele. E medicamento. Vamos encerrar essa parada. Se eu fizer isso, eutanásia. É uma circunstância diferente quando eu não tenho mais recursos. Eu não tenho mais. A possibilidade esgotou. E me falta a forma alternativa, porque eu tenho visto, inclusive, alguns experimentos que algumas equipes médicas fizeram, uma espécie de uma câmara que coloca por sobre a pessoa. Em alguns locais médicos foram feitos. É preciso que a gente experimente tudo o que é possível antes de tomar uma decisão drástica como essa. Quando a gente tem algum tipo de recurso, a gente deve lançar mão. Porque, como ela bem lembrou, a história da mãe que está grávida e que decide pela interrupção da vida do filho, ela é uma decisão que compete à mãe, viu? Ela não é automática. Ah, está grávida, corre perigo? Então sacrifica a criança. A mãe é ouvida. A mãe é ouvida. E existe vezes que a mãe diz, eu quero correr o risco. Eu quero, porque se acontecer alguma coisa, eu quero correr o risco. E há mulheres que correm o risco de ter uma gravidez de alto risco e acaba dando até certo no final. Mesmo contrariando a equipe médica, a decisão dela é manter, e há vezes que dá errado, e aí a criança nasce e quem desencarna é a mãe. Então, essas possibilidades, elas também existem. Então, é uma condição realmente bastante delicada, e a gente tem que ver a primeira coisa, o esgotamento de todas as possibilidades. E segundo, se o móvel da minha ação era realmente querer salvar vidas, ou o móvel da minha ação era interromper uma vida que não precisava ser ceifada, porque havia outras formas alternativas de que ele se mantivesse. Se não existir nenhum tipo de recurso, nós vamos ficar como médico que está assistindo um paciente com dor renal, sem bisturi, sem anestesia, e ele não tem recurso para trabalhar. Ou como aquele que faz uma 3ª cesárea e que diz para a mãe, uma 4ª lhe será muito perigosa, vamos ter que ligar as suas trompas.